enviando aqui para o pessoal particular. O pessoal vai tudo dormir hoje, foi nada. Fala, Sérgio. Tudo bom, meu irmão? Nossa, eu tô com uma Bíblia tão velhinha aqui, gente, que a folha tá grudando uma na outra. Jesus. Coitadinha dela. Vai fazer uma capa para ela que já deu essa aqui, ó. Ixi, tá aí nos pedaços. Coisa. Bom, vamos orar, né? Dar início à nossa transmissão aqui. Todos no jeito aí, gente? Então vamos orar. Vocês estão aí? Tudo certo, Dani? Eu estou. Tudo certo, Gi? Beleza, joinha, certo, tudo certo aí, certo? Para começarmos aí a transmissão. Maravilha. Vou orar aqui então, pessoal, para a gente dar início, tá? Hoje nós vamos ver, na sequência nossa aqui, 1 Coríntios, capítulo 5, tá? Bem complicadinho, um pouco do capítulo 5 e um pouco do 6, que são dois capítulos que o apóstolo Paulo reserva para tratar um assunto complicado da igreja aos Coríntios, tá? Nós vamos orar aqui. Senhor, muito obrigado, Pai. É bom estarmos diante do Senhor nessa noite de terça-feira, encerrarmos a noite na Sua presença, Pai. Melhor ainda, Pai. Obrigado por este momento que o Senhor nos dá, reunidos aqui, ainda que online, ó Deus, mas no mesmo espírito, com o mesmo propósito, de aprendermos mais da Tua palavra, Senhor, que nos alerta, que nos disciplina, que nos conforta, que nos consola, que molda a nossa vida segundo a vontade de Jesus. Senhor, que o Senhor nos direcione essa noite, neste ensino, e alimente a nossa alma, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós clamamos que o Teu Espírito Santo nos guie nesse instante, Pai. Muito obrigado pelos irmãos que estão comigo neste momento. Ó Deus, que o Senhor também alcance os demais irmãos que não puderam entrar nesta noite, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar nesse instante, Pai. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Pai, por esta reunião. Eu te agradeço, Senhor. Amém. Bom, nós vimos aqui já no capítulo 1 e 2 a questão que Paulo está tratando com a igreja de partidarismo, né? De divisões na igreja. Depois nós vimos no capítulo 3 e 4, só sintetizando, né? Nem resumindo, deixando bem sintetizado para nós, capítulo 3 e 4, Paulo acaba trabalhando a questão da carnalidade, né, dos coríntios. E Paulo diz que, olha, eu pensei que eu estava tratando com cristãos espirituais, mas eu estou tratando com carnais, né? Paulo é bem direto nessa situação, no capítulo 3 e 4, né? No capítulo 4, ele começa a trabalhar a questão da arrogância dos coríntios por se acharem a melhor igreja, né? Uma vez que lá, segundo o próprio texto de Coríntios, no capítulo 11, no capítulo 12, no capítulo 14, era uma igreja cheia dos dons, né? Da manifestação dos dons e tal. Então, havia esta arrogância na igreja dos coríntios. Então, Paulo trata essa questão no capítulo 4. No capítulo 5, ele ainda vai
trabalhar algo ainda mais profundo, que até assombra um pouco o apóstolo Paulo. Então vamos à leitura aqui e vamos compreendendo o capítulo 5. Só lembrando, pessoal, Paulo está falando aqui com a igreja. Boa noite, Lívia. Tudo bom, Fia? Boa noite, pastor. Tudo bem, sim. Então tá joia, maravilha. Estamos em 1 Coríntios, capítulo 5, e eu estou matando o pernilongo aqui. Muito bem, capítulo 5, então. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. A imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Essa palavra imoralidade é porneia, tá? Que é relacionada a adultério, né? A traição no casamento, propriamente dito aqui, nesse contexto, nesse sentido, né? Porneia, a palavra para imoralidade, tá? Ah, então, a ponto de possuir a mulher de seu pai. Então, o que aconteceu aqui é que existe alguém, né, que está possuindo a mulher do seu pai. Não se sabe se é uma mãe legítima desse filho ou uma madrasta, uma vez que se refere à mulher do seu pai, né? Pode ser um pai que já se encontra no estado de divórcio, casou-se com uma outra mulher e esse filho a possuiu, tá? Então, olhem, note que nós estamos falando de igreja aqui, gente. Isso é muito grave, né? E o que o apóstolo Paulo diz é que este comportamento que essa questão que está acontecendo no meio da igreja, até os ímpios ou os pagãos, né, reprovavam esse tipo de comportamento. Então, olha que triste, né? Algo indo além, né, dos costumes pagãos. O paganismo eram os pecadores, os homens e mulheres dissolutos mesmo da época, né? E até esse fato que está acontecendo na igreja surpreende Paulo por causa da insensibilidade da própria igreja na questão de lidar com essa situação. Versículo 2. Olha o que acontece, olha como a grande maioria da igreja está se sentindo. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Né? Então, a princípio, note que há uma conivência com isso que está acontecendo, e mais do que isso, há orgulho, há prazer nisso que está acontecendo. O, o, o mundo grego, mais para a gente situar aqui o que está acontecendo, tinha duas divisões de pensamento. Os ascetas, eles eram totalmente contrários, vamos dizer assim, ao próprio casamento, né? Eles não davam muito crédito ao casamento, entendendo que era quase que um ato de corrupção da própria carne, né? Já os liberais, os libertinos que se haviam, né, eles já consideravam toda relação, seja ela homem e mulher ou uma afetiva, algo liberal que era só para preservação das necessidades físicas e corporais, tá? Então havia essas duas correntes pagãs, né, extremas. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que parece que essa permissividade ou essa permissão habita na igreja. A igreja está orgulhosa, está conivente, né, e por isso nada fez diante dessa situação. Vamos um pouquinho mais adiante, no capítulo 5, lá no versículo 6. Olha lá, ó. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo
o nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Esse fermento que Paulo fala aqui é o que chega até mesmo a amargar a massa, nesse sentido. Ele está dizendo, olha, irmãos, esse orgulho de vocês com essa situação, né, ou esse orgulho que talvez até mesmo impeça vocês de corrigir esse irmão, talvez porque essas coisas também estão no coração de vocês, né? Ou, quem sabe, esse orgulho por aprovação a esse ato desse irmão que ele cometeu, de se deitar com a mulher de seu pai, né? Essas duas situações, elas são terríveis diante de Deus, é como um fermento que está amargando toda a igreja, faz mal para a igreja, destrói o testemunho. Esses dias eu preguei na igreja, não sei se vocês estavam, nós falamos sobre a questão do perdão. Foi no capítulo 18 de Mateus. E lá, Jesus fala, ai daquele por meio de quem vier o escândalo. Né? Há um julgamento muito forte de Cristo sobre essa situação. Paulo está alertando a igreja que essa condição de de ser conivente com o pecado é algo gravíssimo. Agora, vamos abrir aqui um parêntese. Talvez nem tanto para coisas tão graves como essa que Paulo está citando e que está acontecendo na igreja, mas às vezes nós precisamos tomar cuidado também no meio que a gente vive, seja na escola, na empresa, né? Diante de alguns amigos que são mundanos, né? Quando nós nos nivelamos demais a eles e começamos até mesmo a participar daquilo que eles aprovam, que eles têm prazer, mas as Escrituras reprovam, e não é a vontade de Deus. Nós precisamos, uma coisa é a gente ver uma questão desta aqui que Paulo está apresentando, que ela é muito descarada, né? Ela é muito assim, no nosso vocábulo, né? Ela é muito sem vergonha e vergonhosa, no certo sentido, né? Sem vergonha para quem está cometendo, porque não tem temor nenhum, mas é vergonhosa para o testemunho e caráter, não só desse que está cometendo, mas compromete toda a igreja. Note, portanto, que a preocupação de Paulo, ele está nos trazendo o ensino, dizendo que o nosso pecado pode comprometer, né, a idoneidade da igreja, o caráter da igreja. O nosso comportamento, talvez não tão grave quanto este, mas pecado é pecado, pode comprometer a totalidade da igreja. Então, nós temos que sondar muito o nosso coração e a maneira como nós estamos nos portando, porque Paulo está dizendo aqui que até mesmo os pagãos ficariam assustados com essa atitude. Às vezes, muitos cristãos estão tomando atitudes piores do que os pagãos, do que os incrédulos, do que os descrentes. Muitas vezes os cristãos estão participando da mesma roda de escarnecedores, da mesma roda de pecadores, estão tendo prazer naquela conversa que nada convém, que não está, não faz parte da realidade bíblica. Note que Paulo começa o texto, volte no capítulo 5, versículo 1. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, e uma sobressai, né? Não é somente esta específica de um rapaz que toma a mulher de seu próprio pai, mas há entre vocês há uma realidade pecaminosa acontecendo dentro da igreja, que está comprometendo o testemunho, que escandaliza. Agora, vamos, então, um pouquinho mais à frente, no capítulo 6, para entendermos essa entrada do capítulo 5. Há entre vocês. Há entre vocês. Existe essa questão pontual desse rapaz que tomou a mulher de seu pai, né? Mas também entre vocês. Vocês estão compartilhando da mesma vergonha
né? E isso está causando mal-estar para a igreja. No capítulo 6, no versículo 18, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Note então, gente, que Paulo traz uma realidade aqui muito forte, de que, muito embora havia essa questão pontual deste rapaz que tomou a mulher do pai, isso no contexto da igreja, agora também essa imoralidade, ela faz parte da vida da igreja, segundo o que está sendo tratado no capítulo 6, no versículo 18 ao 20. Então, Paulo chama atenção que o meu corpo, o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo, se de fato nós compreendemos a realidade do que é conversão. Então, muito embora essa questão que Paulo está levantando aqui, ela é pontual, gravíssima, mas nós temos também que tomar cuidado com a nossa própria vida, com aquilo que fazemos ou permitimos através de nós, seja as nossas palavras ou atitudes, diante do contexto escolar, diante do contexto relacional ali dos amigos no trabalho, ou diante dos professores, seja lá diante dos pais, ou seja lá dentro da própria igreja, nós temos que tomar cuidado, porque o nosso corpo já não é nosso, é do Senhor. Uma vez em Cristo, somos propriedade de Cristo. E aquilo que faço, falo, gesticulo, né, ou aprovo ou reprovo, isso tudo conta com a questão do testemunho que dou. Paulo está trazendo uma repreensão à igreja dos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 5, porque a igreja, ao invés de tratar essa situação que apareceu ali, do que normalmente é comum chamar de incesto, Paulo está tratando fortemente isso, porque a igreja não estava compreendendo a gravidade da pecaminosidade. Isso é um outro problema. Quando as coisas espirituais se tornam muito superficiais no nosso conceito, na nossa compreensão, naquilo que nós entendemos das Escrituras. Então, se nós não temos um comprometimento forte em conhecer as Escrituras, a nossa vida vai se tornando superficial e a gente vai atrelando ou permitindo coisas que a própria Escritura reprova. Nós temos que tomar cuidado com o nosso testemunho, com aquilo que vemos, né, e que precisa ser corrigido e tratado. Paulo está chamando a atenção da igreja. Agora, note que depois que ele pontuou o pecado desse jovem que tomou a esposa do pai, ele pontua o pecado do orgulho da igreja, da falta de sabedoria da igreja, porque eram carnais, né? No capítulo 3, Paulo fala, eu estou lidando com gente carnal, achei que estava falando com crentes, eu estou falando com gente carnal que simpatiza pela igreja, só pode ser. Então, Paulo repreende os irmãos, agora ele fala, lá no capítulo 5, volte lá comigo, de 1 aos Coríntios, ele fala no verso 3, apesar de eu não estar presente fisicamente, né, aí em Coríntios, ele diz, eu estou com vocês em espírito, eu compartilho o sentimento da igreja, eu compartilho as intenções da igreja, eu compartilho esse convívio da igreja, mesmo estando longe, porque nós nos comunicamos em carta e também em oração. Então ele diz assim, no verso 4, quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, ou seja, compartilhando do mesmo propósito, né, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás. Irmãos, quando Paulo está dizendo isso, é porque certamente, segundo o contexto geral das Escrituras, segundo Mateus capítulo 18, esse homem já havia passado em situações recorrentes, né, segundo o conceito disciplinar
né, que nós aprendemos nos evangelhos, esse homem já estava recorrendo no mesmo erro. Então, Paulo está dizendo assim: entreguem esse homem a Satanás, olha o que ele fala aqui, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo assim, que esse homem seja retirado do meio da igreja. É o segundo caso, tem dois casos assim de expulsão, né, de pessoas da igreja na Bíblia, né? Uma delas é essa situação desse homem, desse rapaz que cometeu o incesto, né? E quando Paulo fala entregue-o a Satanás, é exatamente tire-o totalmente da responsabilidade da igreja, da cobertura da igreja, porque esse rapaz, ele é perverso de coração, pervertido de coração, né? E ele entrega esse rapaz, né, já que já não está mais em responsabilidade da igreja, agora entrega à mercê do juízo de Cristo. E quem sabe, estando distante da igreja, esse rapaz volte a pensar sobre a sua pecaminosidade, sobre o próprio Cristo em sua vida, ou ele vai viver realmente à mercê de todas as tentações e vai ceder a todas as tentações que Satanás colocar diante da vida dele. Então, aquilo que a igreja estava aceitando já não deveria estar mais entre ela. Ela deveria ter tomado uma providência além da disciplina, que nós estamos falando de excluir, porque já não tem mais nenhum tipo de ensinamento, né, que esse rapaz esteja interessado em aprender nem se submeter. Então, a igreja tem esta autoridade para julgar essas situações. Nós não estamos aqui falando de julgar a salvação das pessoas, isso não nos cabe, mas de julgar o estado, o caráter e o testemunho que pode ou abençoar a igreja ou trazer danos. Cristo disse lá em Mateus capítulo 18, ai daquele por quem vier o escândalo. Então, estes sim precisam ser julgados. A igreja tem este poder. Mas como é que fala? O pessoal usa, não julgarás. Não julgarás, nós vamos ver o contexto daquilo lá, que não tem nada a ver com essa questão que nós estamos falando. A igreja tem autoridade para julgar, para disciplinar, para trazer conserto, para testemunhar a favor e contra. Isso fala de ensino, de discipulado. Nós não temos autoridade para julgar a salvação de um ou de outro. Você quer, esse vai para o inferno, esse vai para o céu. Nós não sabemos o último suspiro de uma pessoa, mas no quesito testemunho cristão, na igreja, isso precisa ser apurado, precisa ser tratado, uma vez que a igreja é submissa a Cristo, e é ordem de Cristo a disciplina na igreja. Então, Paulo ensina os irmãos aqui, chama a atenção dos irmãos, para que os irmãos tomassem, então, uma atitude com aquele que estava sendo um fermento, né, como ele diz, um fermento que estava amargando toda a massa. E esta igreja não estava tão disposta assim a tomar essa atitude. Então, Paulo continua dizendo no verso 6, o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, como Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então, note que a nossa salvação teve um custo muito alto. A nossa liberdade em Cristo Jesus teve um custo muito alto. E nós não podemos permitir, né, qualquer coisa ou todo tipo de comportamento. Afinal de contas, quem chega a Cristo muda, é nova criatura. Se não muda, que passe pela disciplina ensinada em Mateus capítulo 18. E se não muda, considere como ímpio, como pagão. Simples assim. Precisamos ter critério acerca disso e também vigiar a própria vida no sentido do testemunho que podemos dar, se ele está escandalizando ou se ele está glorificando a Deus. E aí o texto diz, no versículo 9, diz, já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais.
Só um adendo aqui, essa carta que Paulo diz, quando nós falamos de primeiro aos Coríntios, na verdade, o primeiro aos Coríntios já é uma segunda carta. Há uma primeira carta que foi enviada que extraviou. Não se sabe dessa carta, fato é que ela aconteceu, porque ela é citada aqui, inclusive, né? Mas ela se extraviou, não veio a chegar em mãos dos irmãos. Então, Paulo envia uma outra carta tratando desse assunto. Ele fala assim no versículo 9: não se associem com aqueles que têm a perversão moral na alma. Esta perversão moral, não daqueles que são ímpios, que isso a gente espera deles. Mas note que essa imoralidade, essa perversão, esse mau testemunho propositado está em alguém que fazia parte da igreja. E isso nós não podemos aceitar. Paulo fala, nem se associe com ele. E fala assim ainda, com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Afinal de contas, o cristianismo precisa falar lá fora, reverberar para eles. Mas Paulo está tratando uma questão interna. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, olha aí, cuidado com as companhias, hein? Seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas você nem deve comer, nem se assentar. Aqui, o comer, no conceito de igreja aqui do primeiro século, aqui, é essa comunhão. Então, não mantenham comunhão com aqueles que se dizem irmãos, mas têm perversão no coração, têm imoralidade no coração, têm vícios profundos, né, que têm prazer ainda nessas coisas. Eles não são irmãos, né, são perversos e pode amargar ou tornar você, né, um fermento amargo também. Pode amargar a massa. Se você ir comigo um pouquinho mais à frente, abra lá em 1 Coríntios 15, verso 33. 1 Coríntios 15, verso 33. Essa folhinha da Bíblia, coitada, tá? Veinha já. Vou pegar aqui, tô meio de rasgar. 1 Coríntios 15, verso 33. Esse é para decorar, hein? Olha lá o que diz. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Aqui, no capítulo 15, ele está dizendo daqueles que se levantam contra a real mensagem do Evangelho, né? A mensagem que Cristo morreu e ressuscitou. Logo, não são cristãos e não são irmãos. Então, cuidado, gente. Se a companhia que você tem, e até mesmo dentro da própria igreja, como é o caso do 1 Coríntios, se ela não traz os valores bíblicos, antes traz conceitos pagãos e tem prazer nos conceitos pagãos e no modo de vida pagão, né? Os jovens aí dessa noite estão espertos, que às vezes os conceitos, né, podem não ser cristãos, às vezes vocês estão permitindo conversas aí, né, que não são cristãs. Cuidado, você tem autoridade para chamar a atenção e tratar isso, né? Então, cuidado vocês aí também, jovens. Aí ele vai dizer, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Afinal de contas, os de fora da igreja, sem Cristo, já estão condenados, diz a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versos 17 e 18. Mas ele diz assim, não devem vocês julgar os que estão de dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Então, Deus fará justiça lá fora. Deus é quem convence lá fora do pecado, da justiça e do juízo. Mas dentro da igreja, a igreja tem autoridade para se manifestar em correção, em disciplina e, quem sabe, talvez, tenha que entender que esse irmão deva ser realmente lançado fora da cobertura da igreja. Porque é muito sério.
né? Se alguém se diz irmão e prolifera a perversão no meio da igreja, né? Ou que nós chamamos também aí, que tem uma vertente forte da teologia liberal, né? Ou que vem com ideias profanas, né? Ou com assuntos não pertinentes à Bíblia, fica esperto, gente. Isso não entra nessa onda, não. Se você percebe, mostre as escrituras para esse irmão ou para essa irmã. Diga, olha, o assunto estava bom até aqui, mas a partir daqui não condiz com as escrituras. Mas precisamos levar mais a sério essa questão do testemunho, porque isso mancha a igreja de maneira geral. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, vou fazer um exemplo. Esse lápis aqui, ó, ele é vermelho. Vamos imaginar que essa folha seja a igreja, tá? Essa folha aqui é a igreja. Vamos imaginar, tá? A igreja é a comunidade dos santos, né? A igreja é a comunidade dos filhos de Deus, tá? Olha o que eu vou fazer agora. Olha, ela está intacta, tá bom? O que eu vou fazer agora? Hein? Quando há uma perversão, o que aconteceu? A folha está branca ou não? Não mais. Ela está manchada. Este é o perverso, mas o perverso está comprometendo toda a igreja. Então, este aqui não deve mais estar aqui, se ele não acatar a disciplina, a correção, e claro, sempre com muito amor, mas se ele não acatar a disciplina, isso aqui, se ele permanecer, vai ficar assim, ó. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Vai tocar os mais fracos na fé, vai derrubá-los também. Isso é um fato, gente. E na minha caminhada cristã, nas escrituras, a gente vê muito isso. Na minha caminhada cristã, eu já vi muito isso aqui acontecer. Portanto, quando isso surgir e não se permitir tratar, não pode continuar no meio dos santos, porque a igreja precisa corrigir e impor limites nas coisas. Essa é uma obrigação não só pastoral, tanto é que Paulo nem está falando de uma obrigação só pastoral, ele está falando com os irmãos tomarem tais atitudes, tais atitudes. Então, note aqui, irmãos, que no versículo 12, dá, portanto, aos irmãos, cristãos de fato, essa permissão de colocar no lugar aquele que precisa. Eu quero encerrar lembrando de novo cada um de vocês, em relação a 1 Coríntios capítulo 5, volta lá, por favor, em Mateus, no capítulo 18. Até preguei esses dias, Mateus 18, até preguei esses dias lá na igreja, verso 7. 7 é o 9. 7 ao 9. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-as, jogue-as fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou dois pés ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque e jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos e ser lançado no fogo. Então, a Bíblia nos coloca aqui diante de uma posição radical e severa contra o pecado. Contra o pecado. E se o irmão não quer se arrepender, o capítulo 18 também nos ensina todo um conselho disciplinar. Caso ele não se submeta a esse conselho disciplinar, então que ele seja considerado um pagão. E é o que Paulo diz, que esse homem seja lançado a Satanás, a cobertura de Satanás, uma vez que ele não quis a cobertura de Cristo ou da igreja sobre a sua vida, ele não acatou, não se sujeitou. Então, irmãos,
numa aplicação mais rápida aqui para nós, né, tome cuidado com o seu testemunho, seja na escola, tome cuidado com as pessoas que você se permite relacionar, que nem sempre elas serão aprovadas por Deus nesse sentido. Principalmente, eu estou aqui me referindo, é claro, a alguns irmãos que às vezes se dizem cristãos, seja aí na sua escola, pessoas que se dizem cristãs, mas te encaminham para comportamentos não bíblicos, para conversas não bíblicas. Tome cuidado, porque quando o fermento amarga, toda a massa é prejudicada. Então, ore a Deus para te dar sabedoria, coragem, para, se precisar, ser firme, com muito amor e chamar a atenção, no intuito de, quem sabe, ganhar o irmão para Cristo, né? Ou, quem sabe, até cortar vínculos, como disse o apóstolo Paulo, cortar a comunhão, né? E entregar esse irmão aos favores da vontade dele próprio. Quem sabe, né? Nesse conflito com Satanás, ele se arrependa e volte, de fato, aos caminhos do Senhor. Amém, gente? Belezinha? Se alguém tiver alguma pergunta, fale agora ou fale depois. Tem alguém com alguma pergunta aí? Dentro do que vimos hoje? Tá de boa? Então tá bom. Pedido de oração aí, pessoal? Alguém tem pedido de oração aí? Eu vou colocar aqui para vocês estarem orando pela vida da Janaína e do Luiz, os pais do Nicolas e do Heitor, né? Eles estão ainda, a família está em luto, né? Pela perca da Dona Rosa, que era a avó do Nicolas, mãe da Janaína, mas também estão correndo com a papelada aí que está meio enroscada, a parte burocrática, né? Das coisas. Depois que alguém falece na família, se não tiver muito em ordem, dá muita dor de cabeça. Então, estão lutando lá. Já acionamos advogado da igreja também para entrar e prestar algum auxílio. Esteja orando por eles aí, nós vamos colocar a vida deles em oração. Mais algum pedido aí de oração? Nenhum mais? Então, tá bom, vamos orar. Encerrando este momento, tá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos pelo ensinamento das Escrituras Sagradas, ó Deus, dessa preocupação e esse amor que Paulo, por estar em Cristo, detinha e expressava por sua igreja. Deus, que assim sejamos também, Pai. Ó Deus, que possamos entender, ó Deus, que não é de qualquer forma que se vive a vida cristã, que exige, o cristianismo, ele é exigente, sim, na questão do caráter, do testemunho, da responsabilidade, da severidade em relação ao pecado, das questões disciplinares. Deus é um Deus organizado, é um Deus de ordem, de decência, é um Deus de excelência, é um Deus que nos convida e que nos chama à santidade. Portanto, Deus, que o Senhor guarde o nosso coração, para que não venhamos cair em conversas tolas, ó Deus, daqueles que se dizem ser irmãos. Ó Deus, mas quando estivermos diante de uma situação dessa, que possamos, ó Deus, usar da liberdade, ó Deus, para tentar corrigir em amor o irmão, ó Deus, no intuito de ganhá-lo definitivamente para o Senhor. Caso contrário, Senhor, será necessário, como diz as Escrituras, nos afastarmos desse irmão, entendendo que o seu coração é perverso e não quer viver a vida de fato que o Senhor nos propõe pelas Escrituras Sagradas. Dá-nos sabedoria para assim vivermos, ó Deus, cada um que está comigo nessa noite, nesse estudo. Abençoe, Senhor, ó Deus, e livre, Senhor, de toda má influência, de todo aquele que vem com intenções mentirosas, enganosas, ó Deus, perversas. Ó Deus, que o coração dos meus irmãos, ó Deus, estejam preparados, em nome de Jesus Cristo, revestidos, ó Deus, numa vida de oração, ó Deus, numa vida, ó Deus, em intimidade com o Senhor. Abençoe também as famílias, ó Deus, aqui representadas neste momento, cada lar, os pais, os irmãos, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, o trabalho, os estudos de cada um, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, e sustenta-os mais e mais na sua fé, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Fortalece-nos na fé que o Senhor nos dá
e derrama sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Não queremos, ó Deus, ser pessoas que trarão escândalo, jamais, ó Deus. Nós queremos seguir os teus passos, ó Deus, nos arrependemos quando necessário, pedimos o perdão, ó Deus, quando ali for necessário. Em nome de Jesus, nos ensina esse caminho da humildade, Senhor, do reconhecimento de quem Tu és e da autoridade que tens sobre a igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo, guarda o nosso coração, portanto. De novo, eu apresento diante do Senhor essa semana os estudos, ó Deus, de cada um, o trabalho de cada um, ó Deus, e cada dia que o Senhor nos permitir viver, possamos viver na Tua presença. Obrigado por essa noite, obrigado pelos meus irmãos, ó Deus, e continua falando ao nosso coração durante essa semana. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Amém. Galerinha, Deus abençoe vocês, viu? Até a próxima. Até mais, gente. Boa semana. Até o próximo. Tchau, tchau.